Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre uma frase que Freud escreveu em um artigo dele chamado O Futuro da Ilusão. E são três aspectos extremamente importantes. Daí eu vou tentar fazer alguma análise, né? Quem sou eu para fazer alguma análise das frases de Freud? Mas nos dias atuais, como é que a gente de repente está se comportando? Como é que a gente age? Como é que a gente vê o mundo? Principalmente agora com tantas doenças psicológicas dilacerando cada vez mais, principalmente em função de muitos agora viver de modo isolado, né? Porque estamos em uma situação do qual ainda não está controlada totalmente a nossas saídas, né? As nossas aglomerações, e eu acho que nesse caminho estaremos tendo outras coisas para poder discutir aqui. Eu vou pedir licença para vocês que eu vou ler esses três aspectos aqui. Deixa eu só aqui, olha. O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, condenada à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas, e finalmente de nossos relacionamentos com os outros homens. Eu vou repetir, vou ler de novo. Olha só. O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas, e finalmente de nossos relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. Tendemos a encará-lo como uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos fadisticamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes. Então vamos lá. O primeiro, né, que é o que nos ameaça e que de alguma forma ou de outra nos deixam né, terrivelmente perdidos, que é o corpo. O segundo é a questão da ansiedade, que as pessoas se preocupam tanto. E, por fim, a questão dos relacionamentos. Olha, pensando na questão do corpo, claro que qualquer coisa que nos atinja, que deixa, né, a gente fora do equilíbrio, né, da questão de como a gente agia antigamente quando o nosso corpo foi atingido por alguma doença. Ontem, né, em uma das minhas conversas aqui, diante da internet, uma pessoa diz assim: olha, minha vida não é mais a mesma quando eu tive um problema sério na coluna, ao ponto de ela estar agora limitada, né, em fazer as coisas que ela tem que fazer. E isso é óbvio que a deixa muito triste, mas, ou seja, ela começa a sofrer. Por quê? Porque ela vê algumas coisas que ela podia fazer, ela percebe que os outros precisam fazer para ela e nem toda hora nós estamos assim aptos
ou na atividade de fazer as coisas que os outros nos pedem, mesmo quando a gente está bem, falando do nosso corpo, da nossa ação, das nossas palavras, do nosso comportamento. Correto? A segunda coisa da qual as pessoas se perturbam tanto é a tal da ansiedade. A ansiedade, de algum modo ou de outro, ela nos adverte. Ela, de algum modo ou de outro, nos mostra o que de repente a gente precisa fazer ou não fazer para de que de alguma forma isso não possa atingir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso cérebro, o nosso modo de se comportar. Por exemplo, vamos pensar algo assim prático. Tem gente que nunca aprendeu a nadar de forma técnica e acha que pode pular em qualquer lugar e óbvio que essa pessoa pode, de algum modo ou de outro, se afogar, né? Ou pode ter outros problemas físicos. Então, às vezes, a ansiedade, que a gente pode interpretar aqui ou colocar um sinônimo como medo, lhe ajuda a não ter outros problemas, a não ter outras dificuldades. Então, a ansiedade, por si só, ela não é de toda ruim. Claro, quando ela se torna algo doentio, por exemplo, um medo de qualquer coisa, por exemplo, eu não vou aprender a nadar porque eu não confio naquele instrutor. E aí todos os instrutores ou todas as instrutoras são iguais para ele. E isso então precisa ser verificado, óbvio, né, através da terapia. Se não fizer isso, claro que a pessoa vai ficar a vida toda com medo de aprender, por exemplo, a nadar, né? Então é algo que às vezes as pessoas não se permite a se promover em função dessa ansiedade. Então ela tem dois aspectos aí. Agora, a terceira frase aqui que o Freud colocou nesse texto, que é extremamente importante, é as desilusões, né? Ou seja, eu tive algum problema, alguma situação da qual, né, num relacionamento humano, ou pode ser talvez até um caso amoroso, ou namoro, ou casamento, ou mesmo no trabalho, alguma coisa que te decepcionou, isso lhe traz, né, um alto sofrimento, do qual às vezes você não se, vou usar essa palavra de novo, não se permite a ter outros trabalhos, ou seja, de fato, né, aprender a ser feliz de um outro modo, né? Ou seja, fica insistindo numa situação do qual você acaba se habituando a sofrer, né? Você acaba a não, vamos pensar assim, a não lidar com esse problema do sofrimento, das relações humanas propriamente dito, né? Propriamente dita. Veja, as relações humanas, ela é a que mais nos fere. E não dá, né? Às vezes, para você se isolar diante do mundo em função de alguma desilusão, vamos pensar assim, de algum rompimento. É claro que nessas horas é muito importante procurar ajuda. É muito importante, né, entender que às vezes, se não conseguir procurar um psicólogo ou alguém de confiança, não permitir que isso possa causar outros problemas, como falou do início, no corpo humano. Porque muitas vezes a pessoa começa a ter uma dor de estômago, não porque ela comeu algo, mas do nada, né? E essa dor de estômago pode, de algum jeito ou de outro, virar uma úlcera, né? Ou virar alguma outra doença, do qual a gente pode chamar de psicossomática. Vocês, de repente, acreditam que, de repente, muitas das nossas situações provêm do nosso cérebro? Provém de algo que a gente pode criar? Não é? Então, veja, eu acho que tem tantas coisas que a gente precisa compreender através de algumas decepções, porque, vejam, se as pessoas não compreenderem que estão dentro do mundo e esse mundo, de algum modo ou de outro, te propõe sofrimento, precisa rever muitas coisas. Bom,
Se vocês gostaram desse assunto, por favor, compartilhem, né? Mostrem para as outras pessoas e vamos melhorar o mundo através das nossas experiências e, às vezes, algumas decepções. Um grande abraço e até a próxima.